Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à terceira e última etapa da nossa audiência pública para a apresentação do relatório de governança do FUNPREV, exercício 2023, com ampla participação pública. Meu nome é Mariana Vieira, eu estou assessora de gestão institucional a serviço do Prev Rio, da presidência do Prev Rio, e dando sequência ao nosso protocolo de abertura, antes de passar a palavra à nossa presidente Melissa Garrido Cabral, que está presente aqui nesta audiência. Antes mesmo, eu gostaria de relembrar um pouco sobre esse protocolo da nossa audiência pública. Numa primeira etapa, nós fizemos a apresentação desse relatório com a presença do nosso diretor de investimentos e também, obviamente, da nossa presidente aqui da autarquia. Após o encerramento dessa primeira etapa, foram colhidas as perguntas relacionadas a este tema, né? Relatório de governança do FUNPREV 2023. E agora nós vamos entregar a devolutiva, ou seja, as perguntas relacionadas ao conteúdo exposto naquela ocasião. Pois bem, a pergunta que nos chega, presidente, antes de passar a palavra, a pergunta ela vai ser lida ipsis literis, preservando todo o conteúdo da mensagem sem qualquer adaptação. Isso significa dizer que podem haver erros eventuais de grafia, mas esse texto está abrigado por aspas, ok? Como está a saúde verdadeira do Prev Rio nos dias de hoje? E se já existe alguma estimativa a partir das novas políticas que já começou a ser adotada pela Prefeitura? Parênteses, contratações e mais contratações, sem novos concursados, à vista. Como ficará o fundo futuramente? A pergunta, presidente, é da senhora Adriana Ribeiro. E, desde já, peço escusas, porque essa é uma pergunta que foge um pouco da temática, mas, contemplando a servidora, passo a palavra à presidente, Melissa Garrido Cabral, para fins de resposta e eventuais esclarecimentos relacionados à indagação da nossa servidora. Com a palavra, senhora presidente. Olá, Mariana. Muito obrigada aí pela sua introdução à nossa terceira etapa da audiência pública do FUNPREV, exercício de 2023. Agradeço também os esclarecimentos iniciais, né? Gostaria também de agradecer a servidora que mandou o questionamento, né? Contribuindo aí para a nossa audiência pública, porque a dúvida de um servidor pode ser de outros. Em relação à pergunta dela, né? Ela se referiu ao Prev Rio, né? Como a gente até explicou no vídeo de abertura, né, aqui o Prev Rio, ele engloba 3 instituições. O Prev Rio, que é o instituto, que é responsável por benefícios assistenciais, o FUNPREV, que é o fundo do regime próprio de previdência social do município do Rio de Janeiro, e o fundo do Plano de Saúde do Servidor Municipal, né? Essa audiência pública, ela trata do FUNPREV. Então, eu vou responder à servidora, ela, apesar dela ter mencionado o Prev Rio, entendendo que ela está se referindo, na realidade, ao FUNPREV, tá? Que é o fundo do regime próprio de previdência social do município do Rio de Janeiro. Então, a primeira pergunta dela foi em relação à saúde do fundo, né? Em relação à saúde, a gente pode fazer menção a 2 vertentes, o equilíbrio financeiro e ao equilíbrio atuarial, né? Então, vou expor aqui o relatório, né? Porque essas informações elas estão contidas no relatório. Então, vou mostrar aqui para facilitar e vou explicar um pouquinho mais. Então, vou expor aqui o relatório. Só me confirma, por favor, que está aparecendo na tela, Mariana. Senhora presidente, está aparecendo, não na tela cheia, Deixa eu mas tentar. E agora? agora sim. Tá. Então, nós vamos lá para o item que fala sobre, primeiramente, a saúde financeira, e depois vamos lá na saúde atuarial. É aqui o capítulo 6, né, que é a gestão orçamentária e financeira. Então, aqui no capítulo 6, a gente mostra receitas e despesas, tanto as que foram orçadas, como as que foram executadas, né, ao término do exercício. Aqui na parte da receita, a gente pode ver que, aqui no total, né, o fundo, ele arrecadou receitas de 6,2 bilhões. E 357 milhões foi a necessidade de aporte do Tesouro Municipal, em comparação à despesa de 6,3 bilhões. O que isso significa, Mariana e demais ouvintes e a servidora que fez o questionamento? Que dentre o total das minhas despesas de 6,3 bilhões, o fundo teve a necessidade de aporte de 357 milhões, que representa em torno de 5% do total de suas despesas. Então, em relação à suficiência financeira do fundo,
a gente pode afirmar hoje que a suficiência financeira do fundo é da ordem de 95%, ou seja, ele é independente do Tesouro Municipal em 95% do seu compromisso, né? Só tendo tido necessidade de aporte de 357 milhões no exercício de 2023. Tá? Agora, em relação ao atuarial, a gente vai aqui para o capítulo 8, né? E quando a gente fala de situação atuarial, a gente quer ver o resultado, né? O resultado seria déficit ou superávit atuarial. A realidade aqui de todos os entes nacionais é de déficit, e a nossa realidade é essa também, né? Então, aqui, nesse quadrinho, a gente vê a evolução do déficit atuarial desde o encerramento de 2020 até o encerramento de 2023, né? E a gente constata aqui déficit da ordem de 32 bilhões, sendo que a ressalva que a gente faz aqui é que nesses últimos 4 anos, a gente tem, em termos de números reais, né, se você atualizar aqui pela inflação, a gente tem uma melhora no déficit, né? Em termos reais, a gente conseguiu, com as reformas que foram feitas, até por imposição do governo federal, né, assim como as melhorias de gestão feitas aqui também na municipalidade, a gente conseguiu que esse déficit ficasse num patamar controlado e até reduzisse um pouco em termos de números reais, né? Então, é aqui no capítulo 8 que podemos, e todos os servidores e demais interessados podem acompanhar a situação atuarial do fundo, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta da servidora. Ela perguntou em relação à política de contratação, política de recursos humanos, né, que está sendo implementada pelo município, em relação a essa contraposição entre concurso e contratação direta sem ser por concurso público. Como é que isso afeta o fundo? Quer dizer, em termos técnicos, isso não afeta o fundo, porque existe uma regulamentação do governo federal que a gente não pode, que é proibido, né? Todo o regime próprio de previdência social, na sua avaliação atuarial, que faz o cálculo do resultado, que eu estou mostrando aqui no capítulo 8, você não pode colocar, refletir expectativa de novas contratações, né? Então, nesse número aqui, a gente sempre diz que ele é um número altamente conservador, que ele mostra, vamos dizer assim, o cenário mais conservador, que não reflete contratações. Então, em termos de números técnicos, não muda aqui, o déficit atuarial não vai mudar se tiver um concurso a ser realizado no curto, no médio ou no longo prazo, porque existe uma limitação e não é possível refletir isso nos números. Tá? Então, não existe estudo, porque até hoje a regulamentação não permite refletir nos números essa oxigenação, possível oxigenação que viria com novos concursos na prefeitura do município do Rio de Janeiro. Tá? Então, já acredito aqui ter respondido a pergunta e retorno a palavra para você, Mariana. Obrigada. Muito obrigada, senhora presidente, pelos esclarecimentos. Os seus esclarecimentos, eles trouxeram ótimas notícias e com base em fatos e dados que, inclusive, encontram-se disponibilizados no site, então convidamos a todas e todos que possam estudar o site, ter acesso ali à transparência nos dados, que é o compromisso aqui da gestão. Agradecemos a pergunta relevante da servidora Adriana Ribeiro, agradecemos a todos aqueles que participaram desta audiência pública e também convidamos a todos a acompanharem melhor esse processo de transparência, que é um marco aqui na gestão do Prev Rio, em todos os seus canais e mídias sociais. A todos agradecemos pela participação e finalizamos aqui a nossa audiência pública para a apresentação do relatório de governança do FUNPREV, exercício 2023. Até breve.